Copa do Mundo de 2026. Olá, meninas e meninos. Vim aqui para falar o que os astros, a numerologia e o tarô terapêutico revelam. E bora conversar um pouquinho. Porque a Copa do Mundo de 2026 ainda nem começou, mas a sua energia já pode ser observada através da numerologia, dos astros e do tarô terapêutico. E o que chama a atenção é que os símbolos apontam para um torneio de transição, renovação e quebra de expectativas. Mais do que descobrir quem será campeão, a pergunta talvez seja outra. Siga outro rumo. Estaremos prestes a assistir ao nascimento de uma nova era no futebol mundial? A abertura da Copa acontece no dia 11 de junho de 2026, uma quinta-feira. Na astrologia, quinta-feira é regido por Júpiter, o planeta da expansão, das grandes conquistas, da projeção internacional e dos acontecimentos que deixam marcas na história. Uhum. Quando Júpiter está em evidência, tudo ganha proporções muito maiores. As vitórias se tornam mais memoráveis. As emoções se tornam mais intensas, nós sentimos mais, o nosso coração fica mais vibrante. E os acontecimentos costumam ultrapassar o campo esportivo, tornando-se símbolos de uma geração. Mas a astrologia não é o único elemento que chama atenção. Nós temos aqui também outras situações. Na numerologia, 2026 carrega a vibração do número 1, o número dos novos ciclos, da liderança, da renovação, da abertura de caminhos. Tudo conversando aí entre si. Essa é a energia que normalmente não favorece repetições. Essa energia, ela não favorece repetições. Ela convida ao surgimento de novos protagonistas e à construção de novas histórias. Quando observamos simbolicamente a energia desse evento através do tarot terapêutico, 3 arquétipos ajudam a compreender esse momento coletivo, cheio de emoção e cheio de vibração. A primeira delas é a torre. A torre representa a ruptura, representa a queda de certezas, representa um momento em que estruturas consideradas sólidas são colocadas ali à prova, são testadas. No contexto de uma Copa do Mundo, essa energia sugere que favoritismos podem ser testados de forma intensa, que resultados considerados improváveis podem ganhar espaço. Isso preocupa a gente ou não? E que a história nem sempre seguirá o roteiro esperado. O segundo arquétipo é o julgamento. Uma carta, um arcano que está ligado à maturidade, à consciência e à capacidade de responder aos desafios. O julgamento faz uma pergunta simples, mas poderosa. Quem realmente está preparado quando chegar a hora decisiva? Essa energia não fala apenas de talento, ela vai além. Ela fala de equilíbrio emocional, ela fala de disciplina, ela fala de capacidade de adaptação e força para lidar com a pressão dos grandes momentos. Isso é muito impactante. E a terceira carta, o terceiro arcano, é a estrela, um dos arquétipos mais inspiradores do tarô. A estrela. A estrela fala de esperança, de renovação, ela fala de inspiração e do surgimento de figuras capazes de marcar uma geração. Tudo aí, todas as energias conversando entre si. E a estrela também sugere que essa Copa pode revelar novos ídolos e criar histórias que permanecerão vivas muito além do resultado final. É isso mesmo. Quando unimos esses 3 elementos, Júpiter, a energia numerológica do número 1 e os arquétipos da torre, do julgamento e da estrela, surge uma leitura bastante interessante. Essa não parece ser uma Copa construída apenas sobre tradição. Também não parece ser uma Copa definida apenas pelo peso da camisa.
A energia aponta para um torneio em que preparo, inteligência emocional, estratégia e capacidade de renovação podem ter um papel decisivo. E quando direcionamos para essa análise para o nosso Brasil, um arquétipo ganha um destaque especial, que é o julgamento. Não como uma previsão, mas como um símbolo. O Brasil chega a essa Copa carregando uma das histórias mais importantes do futebol mundial. Ao mesmo tempo, carrega décadas de expectativa em relação ao tão sonhado hexacampeonato. Dentro dessa leitura simbólica, o julgamento representa um momento de avaliação, um momento em que experiência, talento e maturidade precisam caminhar juntos. Por isso, a grande questão energética para a seleção brasileira não é simplesmente se ela será campeã. A questão aqui vai além. É qual versão do Brasil entrará em campo? Qual versão? A versão pressionada pelo passado ou a versão capaz de transformar sua história em força, em renovação? Talvez essa seja uma das reflexões mais importantes dessa Copa, porque os astros revelam e apontam a expansão, a numerologia aponta renovação e o tarô terapêutico aponta transformação. Por isso, a minha leitura é que a Copa do Mundo de 2026 tem potencial para ser lembrada não apenas pelos resultados, mas pelas mudanças que ela poderá representar. E não serão poucas. Mudanças de narrativa, mudanças de protagonismo, mudanças na forma como enxergamos as grandes potências do futebol mundial. Talvez estejamos diante de uma Copa que não falará apenas sobre quem venceu, mas sobre quem conseguiu evoluir, se adaptar e responder ao desafio do seu tempo. E agora, eu quero saber qual é a sua opinião. E é claro que nós estamos aqui torcendo pelo nosso Brasil. Para você, qual seleção você acredita que chega mais preparada para viver essa jornada? Deixe o seu comentário, porque uma coisa me parece muito certa: os gigantes serão testados, novas estrelas poderão surgir e o mundo estará assistindo ao nascimento de uma nova página na história do futebol. É isso, beijos e até mais. Tchau!